É isso aí. Bom dia a todos. Aqui é o Arthur de novo. Vamos começar. Eu queria tratar aqui também das penalidades, né, do crime. A pena é a consequência do crime. Ela pode ter muitas variações para causar um determinado efeito. Né? Por exemplo, controle social, retribuição, castigo, ressocialização, etc. No caso do Brasil, a função principal da pena é a ressocialização, né? Mas independentemente do efeito, dá para fazer o raciocínio seguinte, né? Tu feriu um ente abstrato chamado direito, ok? Tu colocou fogo no lençol. Então, esse dano precisa ser consertado. O fogo tem que ser apagado com água antes que o tecido possa ser remendado, refeito. Né? E a pena é como se fosse essa água que se usa para apagar o fogo. Tá certo? E a pena, dependendo da cultura do lugar em que ela acontece e da intenção do legislador, ela vai ser feita, estipulada na lei, com certos detalhes ali para causar o efeito que se busca. Tá bom? Por exemplo, no Japão, não seja um criminoso no Japão. As prisões lá no Japão, elas são bastante cruéis, né? Bastante cruéis, né? O preso tem que andar sempre de cabeça baixa, assim, olhando para baixo, e só o ato dele levantar a cabeça já é motivo para ele ser castigado. E um dos castigos possíveis, inclusive, é ficar sem comida por determinado tempo, né? Além disso, lá a presunção da lei penal é de culpa, né? Aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa do indúbio pro réu, né? Que é a presunção de inocência. Tu é inocente até que se prove o contrário. Lá no Japão é o contrário. Tá? Essa presunção é contrária. Tu é culpado até que se prove o contrário. Tá certo? E lá, eles dão muito valor ao arrependimento, né? Aquela contrição profunda de ter feito, né, alguma coisa errada. Então, eu creio que a ideia deles seja exercer uma grande consequência sobre aquele crime para fazer com que o criminoso, né, se arrependa, né? É muito diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a pena tem a função principal de reabilitar, né? Aqui acontecem nas prisões ali atividades ali que condicionam o preso a voltar para a sociedade sem mais delinquir, né? Sem mais cometer nenhum crime. Né? Eu, pessoalmente, acredito que essa função de reabilitar ela devia sempre ser entendida como secundária, tá? E nunca principal. Porque a reabilitação depende da vontade do preso. Né? Se ele não quiser ser reabilitado e não quiser parar de cometer crimes, ele não vai, e pronto. Tá bom? Então, a legislação devia dispor muito mais sobre segurança do que qualquer outra coisa. Enfim, daí a ressocialização viria em segundo lugar, depois que fosse cumprida a função principal. Né? Enfim, mas a pena sempre vai ter todos esses efeitos. Né? Punição, ressocialização, intimidação e por aí vai. Né? A legislação de execução penal, ela apenas vai dar ênfase a um desses efeitos. O objetivo final é sempre o mesmo, que é a sociedade segura, seja com um criminoso voltando a viver na sociedade sem cometer crimes, ou mesmo nem voltando, no caso dele não mudar de atitude, né? Agora, no Código Penal, aqui a gente tem alguns institutos, como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o posterior, né? No primeiro, né, na desistência voluntária, acontece quando a pessoa desiste de cometer o crime enquanto na execução, né? Quando ela vai cometer, ela desiste, certo? Agora, no arrependimento eficaz, é quando o criminoso impede que o resultado final aconteça. Por exemplo, tu vai matar uma pessoa e tu impede que ela morra, né? Por exemplo. Nesse caso, tu responde só
por aquilo que se consumou, né? Aquilo que aconteceu. Agora, arrependimento posterior, que é um instituto que só cabe para crimes sem violência ou grave ameaça, né? Ele diminui a pena, né? Quando tu restitui, quando tu conserta o dano, né? Aí ele vai ter ali o efeito disso é que vai ter uma diminuição na pena do cara, né? Mesma coisa acontece com a tentativa do crime, que a tentativa do crime tem uma penalidade, uma resposta penal menor do que se o crime se consuma por completo, né? E esses institutos, eles servem justamente para adequar a culpa ao ato, né? A quantidade de água que tu vai usar para apagar o fogo do lençol, né? E assim te punir do jeito justo para ter o efeito certo, né? Para ter o efeito correto. Tá bom? Então, por enquanto, sobre as penas é só isso. Para dúvidas, reclamações, sugestões e tudo mais, é só interagir nos comentários e me seguir, né? Talvez eu volte com esse assunto algum dia. Tem muito mais para falar sobre isso, é um assunto gigantesco, mas aqui a gente só dá pinceladas nos assuntos, né? Então tá bom. Um bom fim de semana a todos.